Muito boa tarde, bem-vindos todos aqui na Feira do Livro a mais uma apresentação de um ensaio ou de um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos falar sobre Bruno Candé, o homem que via no escuro. Esta conversa vai servir para percebermos porque é que o Candé era alguém que iluminava e iluminou a cidade, o seu bairro, muitas pessoas à sua volta. Temos connosco a Catarina Reis, que é a autora do ensaio, que é jornalista da Mensagem, e começamos por fazer um elogio da Mensagem e dar os parabéns à Mensagem, porque acabou de ser anunciada com o prémio Sapo de órgão de comunicação social 2022. Portanto, a Catarina está duplamente de parabéns, não só pelo livro, mas por pertencer à equipa da Mensagem, que é um projeto único, não só reconhecido na cidade de Lisboa e agora também a nível nacional. E está connosco também a Olga, que é a irmã do Bruno Candé. Eu vou começar precisamente pelo início do livro da Catarina, e que diz o seguinte: no dia em que morreu, Bruno Candé deixou em cima do balcão da cozinha 2 ovos já cozidos, um frasco de feijão frado por abrir e uma lata de atum a escorrer. Estes elementos eram já a representação de uma vida em suspenso. Uma refeição pronta que nunca aconteceu, quando a família rompeu casa dentro para reconstituir os últimos passos dele. Não foram só os ovos e o atum e o feijão. Um bairro inteiro ficou em suspenso quando aqueles 3 tiros arrebataram Bruno numa avenida de Lisboa. Bruno Candé foi o primeiro homem em Portugal cuja morte deu origem numa condenação por ódio racial. Portanto, além de tudo o resto que o Bruno deixou, a sua morte, obviamente terrível e tremenda, contudo, marca um momento histórico em Portugal. Catarina, tu começaste, ou pensaste em fazer esta reportagem 1 ano após a morte do Bruno Candé. Porquê? O que é que te iluminou à procura deste homem e desta história? Bem, antes de tudo, muito obrigada a todos por estarem aqui presentes, os conhecidos, não conhecidos, aqueles que já estão a repetir a dose pela 3ª ou 4ª vez, não é? Muito obrigada, porque muitos não conhecem o Bruno Candé e passaram a conhecer com esta história, e eu também só conheci o Bruno Candé quando ele entrou pela nossa casa adentro, nas notícias, pelos piores motivos possíveis. E o que nós reparamos nessa altura é que pouco se falava de facto daquilo que era o Bruno Candé. Não sabíamos exatamente que legado é que ele tinha deixado. Inicialmente até, e isto é uma das coisas que nós exploramos no livro, ele era assinalado apenas como um homem negro que foi abatido a tiro numa avenida em Moscavide, e não sabíamos absolutamente nada. E foi isto, e é muito este o trabalho também da Mensagem, que é ir além da espuma dos dias e tentar perceber de facto quem é que era este homem e que legado é que ele tinha deixado. Porque nós já sabíamos de coisas que íamos sabendo, não é? Que era um homem apaixonadíssimo por uma zona muito marginalizada na cidade, a Zona J, Chelas, e ele já tinha até sido referido em algumas reportagens anteriores, também mencionamos isso no livro, a forma como ele via aquele sítio como um pedaço de paraíso, quando para todos aqueles que não vivem lá, não é? Ou quase todos aqueles que não vivem lá, é visto com um estigma tremendo. E portanto, este homem, acabamos nós por descobrir, fez de facto muito pela sua cidade, pelo seu bairro, e portanto 1 ano depois da morte do Bruno Candé, eu vou bater à porta da Olga, da família, dos amigos, para tentar perceber quem é que era este homem, e acabo por descobrir aqui um legado muito bonito no teatro, a nível social, que ele deixou na Zona J e em Lisboa. Este lá que se refere a Catarina é a Zona J, em Chelas. Daqui a pouco já vamos falar também com o Matai, que está a chegar, o cantor Matai, que está um bocadinho atrasado, mas que entrará daqui a pouco também e participará neste debate. Antes disso, a irmã mais velha do Bruno Candé, a Olga, fez da sua maior missão educar os 3 filhos do Bruno Candé,
o Ivo, o Ruben, a Beatriz, que está aqui, a Bia, para que cresçam sem raiva do país onde nasceram. Na verdade, o Candé foi sempre um otimista e, ironia do destino, ele que não acreditava no racismo como algo intrínseco, ou seja, qualquer coisa que era porque era assim e que não era possível mudar, acabou por como uma vítima de um crime por ódio racial. Olga, como é que nos pode apresentar o Bruno Candé? Quais são as características do seu irmão que gostaria de salientar? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. O Bruno era um jovem forte, alegre, amigo, adorava Lisboa, morador de um bairro social, Zona J, da qual era a pequena cidade dele, não é? Olga, quando é que a sua família chegou à Zona J? Em 1984. E em que circunstâncias, Olga? Nós morávamos aqui perto, por acaso, aqui desta zona, e depois fomos realojados na Zona J. Mas não eram bem habitação. Aquilo eram casas que foram feitas de emergência para realojar, porque foi um ano em que houve uma tempestade muito grande em Lisboa e as casas começaram a ruir, as casas antigas. E então fomos realojados aqui perto, na Avenida Miguel Bombarda. E depois fomos vivíamos na Avenida Miguel Bombarda e depois fomos realojados na Zona J. Mas o Candé nasceu aqui, na Avenida Miguel Bombarda. Quando fomos para a Zona J, ele tinha para aí 3 anos. Como é que foi para si e para o Bruno crescer na Zona J? Olha, foi muito bom porque foi para lá a família toda, os amigos, vivíamos todos ali. E era um bairro onde foram, naquela altura, os imigrantes das casas que estavam em decadência, que estavam mal e que estavam a cair mesmo, fomos todos realojados ali. E crescemos ali todos juntos como se fôssemos uma família. Quer contar, Olga, como é que o Bruno Candé vai para a Casa Pia e como é que ele descobre o teatro? O Candé foi para a Casa Pia porque éramos 6 irmãos e os 2 rapazes, a minha mãe achou por bem irem para a Casa Pia porque na altura havia muita dificuldade, né? 6 filhos e vivíamos assim um pouco apertados. Eles foram e as meninas ficaram em casa. E o teatro, o Bruno nasceu com o teatro. O Bruno nasceu com o teatro porque ele desde pequenino já fazia o próprio teatro em casa. Todos nós vimos o Bruno a crescer já com o teatro. Olha, agora faleceu na semana passada, penso que foi na semana passada, a Tina Turner, quem o Bruno imitava muito mesmo. Ele adorava, não é? E ele adorava, era a Tina Turner, punha a peruca e pintava os lábios de vermelho, mini saia, ele dançava. E eu sempre atrás dele, o Candé, não faças isso, não sejas assim, tu és um palhaço, mas ele nasceu com o teatro, nasceu mesmo com o teatro, ele tinha um talento muito grande desde pequeno. E houve um dia que todo o bairro, mas sobretudo a vossa casa, ficaram extasiados com a participação do Candé numa novela, não foi? Sim. Isso foi uma mudança na vida dele, não é? Não foi um marco. Foi um marco. Outra visibilidade, ou seja, já não era o palhaço. Ele era, aliás, inspetor da polícia, não é? Sim, ali ele fez um de inspetor. Mas ele já tinha feito outros trabalhos na televisão. Mas ele aparecer, de repente, estávamos a ver a novela e o Candé aparece ali em Ponto Grande, a minha mãe levantou, abraçou a televisão. Olha o Bruno. Eu disse, oh mãe, ele aparece pouco. Não, é meu filho. E no dia seguinte o Bruno andar pela rua do bairro e toda a gente, oh, Inspetor Max. E o Candé todo vaidoso, todo cheio de orgulho dele mesmo, que ele gostava muito dele mesmo. O Candé tinha essa particularidade. Ele gostava... Boa autoestima. Sim, uma boa autoestima. Ele gostava dele.
Aliás, muito. ele era forte, musculado, era uma presença... Tinha uma presença muito forte, em todos os aspectos. Na alegria, na amizade, nele mesmo. Ele gostava dele e gostava dos outros. Agora, o Bruno Candé teve um acidente em 2017, certo? Teve um acidente e renasceu. Como é que foi esse acontecimento na vida dele e na vossa também? Foi um momento muito triste na nossa vida, em que pensámos que o Candé não se ia levantar mais. Um acidente de bicicleta. Foi um acidente de bicicleta. Ele foi à Zona J, porque ele já não vivia na Zona J. Ele foi lá, pronto, estar com os amigos e depois voltou para casa de bicicleta, porque a distância não é assim muito grande. Então ele fazia muito bem o trajeto de bicicleta. Ele caiu e teve um acidente muito grande, que nós pensámos que o Candé não ia conseguir se reerguer, não é? Mas, como o Bruno é tão forte e gosta da sua personalidade, gosta de, em primeiro lugar, ele gostava mesmo de si. O Bruno conseguiu. Ele tinha uma força interior muito grande e o Candé conseguiu ultrapassar. Mesmo os médicos ficaram espantados porque tinham dito que o Candé não ia andar mais e que pronto, ele ia ficar inutilizado. Mas o Candé em 1 ano já estava a andar, já estava a falar, já estava a querer trabalhar no teatro, do qual ele gostava muito. Lembrou-se dos textos e ele prometia sempre, quando ele começou-se a lembrar, porque ele ficou sem memória durante algum tempo. Quando eu falava com ele pelo telefone, fazíamos videochamada, ele dizia: olha, mana, eu prometo, eu vou sair desta, eu vou andar, eu vou conseguir. Eu prometo. E ele conseguiu. Como a Catarina diz, o Bruno Candé considerava a Zona J, em Chelas, como um lugar de onde se via o paraíso e nunca sonhou sozinho, não é, Catarina? O que é que herança é que o Bruno Candé deixou na Zona J? Podemos falar da Casa Conveniente, mas também de outras coisas, não é? Do testemunho que passou a muitos jovens através do teatro. Sim, antes disso, deixa-me só, desculpa, mexer aqui no alinhamento, mas só fazer aqui um parênteses àquilo que estávamos a falar, desta questão do muito particular e que nós acabamos por destacar muito no livro, que é este lado do Candé que não acreditava ou não queria pensar muito no racismo. Às vezes, muita gente tem-me perguntado: isto é um livro sobre racismo? E eu digo: não, isto não é um livro sobre racismo. Haverá muitos bons, aliás a Fundação tem um também sobre isso, editado há pouco tempo. Isto é um livro sobre o Bruno Candé. Obviamente que teremos que falar sobre o racismo, é o elefante na sala, mas isto é sobretudo a história do Bruno Candé. E o Bruno Candé, apesar de ser otimista, não era ingênuo. Não podemos tomar este otimismo dele perante o racismo como uma ingenuidade, porque há um episódio também que mostra isso, quando ele tinha este sonho da representação, quando tem que procurar outros trabalhos, porque a representação, como todos sabemos, não é um emprego fixo, temos que estar sempre em busca de novas oportunidades e do nosso lugar, o nosso próprio espaço. Ele recusou-se, e teve esta conversa, creio que com a Olga, ele recusava-se a ser mais um preto nas obras. Ele dizia isto: eu não vou ser mais um preto nas obras. Isto eu não vou ser. Posso ser tudo, posso tentar outros trabalhos, mas isto eu não vou ser. Portanto, ele tinha esta consciência do estigma. Ele não era ingênuo sobre isto. Só que ele escolhia usar esta discussão de outra forma, de uma forma otimista, sem generalizar. E por isso é que destacamos este otimismo do Candé. Falando aqui da Casa Conveniente, que é de facto um marco, está aqui a Inês Vaz, que era amiga do Bruno, que faz parte da Casa Conveniente, é atriz, e muito daquilo que está no livro vem dela. Sentou-se comigo durante algum tempo, foi uma partilha um bocadinho difícil para me contar não só ela e a Mónica Calha, não só o início da Casa Conveniente, mas também o impacto que o Bruno teve na Casa Conveniente. A Casa Conveniente nasceu em 1992, ali no Cais de Sodré. O Cais de Sodré, muito longe de ser aquilo que conhecemos hoje como Cais de Sodré, uma zona altamente marginalizada.
E a Casa Conveniente instalou-se lá, e eu gosto muito quando a Mónica Calho me explica isto, que é, não foi com uma pretensão solidária que eles foram para lá, era para estar onde ninguém está, para contar aquele lado também da cidade. Não é propriamente solidário, mas é porque a arte também vive disso, e portanto eles precisavam de absorver isso, daquele lado do Caixo de Sodré. E curiosamente, quando o Caixo de Sodré começa a sentir esta viragem que sentimos hoje, eles mudam-se para a Zona J, muito empurrados também pelas pessoas que faziam parte já da Casa Conveniente, nomeadamente o René, o Boss, amigos do Bruno, e mudam-se, vão-se mudando para a Zona J, e há aqui uma transformação muito bonita na Zona J, por causa da Casa Conveniente, por causa desta companhia que o Bruno, o René e o Boss ajudaram a levar para a Zona J. O René conta-me uns episódios muito engraçados, e eu lembro estas expressões dele, que é: Catarina, imagina, um sábado ou um domingo, em vez das pessoas irem para o centro da cidade, ir ver teatro, de repente estavam a ir para a Zona J. De repente tinhas atores e atrizes conhecidos na Zona J. Isto nunca tinha acontecido. É uma dinâmica completamente diferente, é uma mudança na cidade que não foi propositada, mas acabou por acontecer porque estas pessoas trabalhavam para isto de alguma forma, muito naturalmente. E portanto este foi um dos legados que o Bruno acabou mesmo por deixar. E queria só contar também, quem tiver a oportunidade de ler o livro saberá, a história do René é muito engraçada, o amigo do Bruno, porque o René cruza-se com a Casa Conveniente quando está no estabelecimento prisional de Val dos Judeus e queria fazer alguma coisa relacionada com teatro, então chega uma carta ao Dona Maria em que ele diz: bem, alguém nos pode ajudar aqui, nós gostávamos de fazer um teatrinho, qualquer coisa, não sei muito bem. Pronto, queria uma ajuda. E de facto há uma resposta do outro lado, nomeadamente da Mónica Calha, e diz: ok, então vamos tratar disso. E eles começam um projeto na prisão, e o René salta dali, exatamente como o Boss, saltam dali para a Casa Conveniente. Ou seja, há uma continuidade, houve de facto uma marca muito grande. E o que aconteceu com o Bruno também foi isso, não foi da prisão para cá para fora, mas foi essa marca que a Casa Conveniente deixou nestas pessoas, como transformou também as suas vidas. Este livro parte de um projeto do Bruno Candé, que também queria escrever um livro, mas que, como sempre, no Bruno Candé, e era aquilo que eu falava há pouco, que era, as coisas nunca eram só ele, eram sempre projetos com os outros. Então o Bruno foi para a rua perguntar às pessoas o que é que para cada um, as pessoas mais diversas, significa ser miserável, ou quem são os miseráveis da sociedade. Entre outras, a Catarina hoje não trouxe, mas tem os papelinhos que existem dessa recolha que o Candé fez. Entre algumas respostas, as seguintes: só é miserável quem não tem voz política, disse um sociólogo. Ou alguém sem identificação diz: aqueles que, tendo consciência da vida, nada fazem para mudar o que está errado. Aqueles que, quando lhes é conferido poder, usam-no em benefício próprio e não em função das pessoas que servem. Queria-te pedir para juntares ao mesmo tempo esta ideia dos miseráveis, a ideia que o Bruno Candé tinha do que era um miserável da sociedade, e ao mesmo tempo, não é muito fácil, mas falares sobre um facto que tu evidencias no livro, que é que as ocorrências racistas em Portugal são consideradas inexpressivas, ou seja, continuam a ficar no escuro, essas sim. Sim, de facto, até aí o Candé era muito de partilha, não optou por ser ele a dizer o que é que ele achava do bairro e das pessoas do bairro, o que é isto de serem os miseráveis da sociedade, mas optou por ir ouvir as pessoas e perceber o que é na cabeça delas, se as ideias batiam certo com as dele, porque o estigma é uma coisa que é conhecida de todos os que moram na Zona J, e ele não era diferente, e portanto isso terá partido, daquilo que conhecemos depois das notas dele, terá partido muito, muito daí.
E sim, de facto, esta questão falamos do racismo, não é? Que os miseráveis até poderíamos ir para outros tantos assuntos, mas aqui falamos do racismo. De facto, nós não temos dados, temos alguns relatórios, mas não temos dados que nos indiquem em que ponto é que nós estamos. E isto é como se nós tivéssemos uma venda. É como se estivéssemos cegos, porque não conseguimos ter percepção da realidade que nos rodeia, não é? Portanto, os números são números e têm o seu lugar, devemos deixá-los no seu devido lugar, não significam tudo, mas aqui são muito importantes para nós termos consciência do que é da realidade que nós estamos a viver e de como é que nós podemos, de facto, mudá-la, transformá-la para melhor. E foi interessante perceber que há de facto relatórios que, não indicando dados, dizem que o racismo é inexpressivo em Portugal, mas depois a APAV, a Associação de Apoio à Vítima, faz um trabalho em que tenta perceber, com uma amostra relativa, se isto é mesmo assim. E o que eles acabaram por perceber é que a maioria das pessoas ou não sabe sobre os seus direitos e, portanto, esta questão do racismo não é colocada às autoridades, ou às vezes não acredita. Há aqui um sentimento de impunidade, não é? Acham que há aqui um sentimento de impunidade e, portanto, não expõem esses casos. E isto é muito preocupante, não é? Primeiro porque não ter consciência dos nossos direitos é porque há aqui algum trabalho que está em falta. E depois porque estamos a fazer alguma coisa mal quando as coisas chegam às autoridades e nos dão esta consciência de que nada é feito e, portanto, nada continuará a ser feito. A condenação do Bruno acaba por significar aqui uma espécie de... A condenação do homicida. Exatamente, o homicida acaba por mudar aqui um bocadinho as coisas, mas não tudo. É um ponto e vírgula e não um ponto final nesta questão. Estamos, no fundo, a tratar com um nome próprio, não é? Chamar as coisas pelos nomes, não é? Racismo. Como é que a Olga... enfim, esta evidência do racismo foi flagrante através do caso do seu irmão, que teve muita exposição mediática. Aquilo que eu lhe pergunto é, na sua vida, ao longo do tempo, algo mudou relativamente à discriminação racial ou não? Nós, em nossa casa, nunca tivemos esse tipo de conversas sobre o racismo. Não sei se é porque o meu pai era português, a minha mãe negra, o meu pai branco português. Então, em casa nós nunca falamos sobre isso. Claro que na rua íamos passando por certas situações, mas nada assim muito grave. Depois da morte do Candé, eu mudei o meu pensamento e da minha família toda, principalmente da minha mãe, que diz o que é que eu vim fazer para aqui, e um casamento, os filhos me trouxeram para aqui e hoje tiram-me um filho negro, não é? Então, nós mudamos muito em relação, acabamos por acreditar, sim, que existe racismo e o racismo não vai embora. O racismo está para ficar, temos que saber lidar com ela e pronto, é isso que eu acho. Olga, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Tudo bom para si, para os filhos do Candé. Vamos receber agora o Matai, que acabou de chegar. Vamos aqui fazer uma troca. Olga, muito obrigada. Ora, muito bem, o Matai ainda vem assim a resfolgar, não é? Veio a correr para aqui, teve um contratempo, não pôde chegar logo no início, enfim, mas também estava prevista a intervenção da Olga e é com muito gosto que o recebemos aqui. Matai nasceu em Cabo Verde, mas cresceu e viveu toda a sua vida adulta no bairro de Lisboeta de Chelas. Na verdade, o Matai é o Ruben Matai Leal de Sousa, não é? E ficou em terceiro lugar na grande final do Festival da Canção 2019. É licenciada em Animação Sociocultural e é a esse trabalho que se dedica na Santa Casa da Misericórdia,
onde impulsiona a inserção social jovem no bairro da Boa Vista. Tem participado em vários projetos musicais e é bastante conhecido pelo grande público. O Matai não estava aqui no início, nós fizemos um retrato do Candé, também de alguma forma um retrato do que é a Zona J de Chelas, e estávamos agora a falar do racismo, dizendo as coisas como elas são. Eu perguntei à Olga como é que ao longo da vida ela tinha vivido a discriminação racial, se tinha havido uma diferença, alguma evolução nos últimos anos. Começo por essa pergunta para si, Matai. Não só para si, como tantas pessoas que encontra no seu trabalho, não é? Todos os dias. Olá, boa tarde. Aqui? Conseguem ouvir-me bem? Então, boa tarde a todos. Quero só fazer aqui um pequeno parênteses relativamente ao tempo que eu demorei cá a chegar. Lamento este atraso. Tive realmente um contratempo, perto de não conseguir estar, mas por largos momentos pensei que se em vida, se eu falharia com o Bruno, e então hoje também não poderia falhar. E essa é a grande razão para eu ter feito aquilo que tive que fazer para poder estar cá esta tarde. Muito obrigada. Há algumas questões aí no texto que não estão corretas. O levantamento que foi feito não corresponde, mas eu faço aqui também um outro parênteses. Nascida e criada em Chelas, Zona J, foi ali que eu nasci, foi ali que eu cresci, ali me tornei homem. Cabo Verde é o meu pai, Angola é a minha mãe. Eu, como diria, sou quase alfacinha. Ali, São Jorge de Arroios, foi onde eu nasci. Não é quase alfacinha, é mesmo alfacinha. Exatamente. Não, é porque tem cachupa à mistura. É só por isso. Dizer-vos o seguinte. A alface fica bem com tudo. Com tudo. Relativamente à questão do racismo, que é um termo pesadíssimo, e não só pelo termo ou pelo conceito, mas pela vivência e por tudo aquilo que traz associado. E olhando aquilo que é a nossa história, aquilo que foram as nossas vivências, é realmente um percurso com peso, com alguma mágoa, com muita dor. E se nós olharmos para trás, eu deixo-vos aqui um exemplo muito claro. Eu lembro-me que há uns anos atrás, imaginem, há 32 anos atrás, eu estudei em Maria Pia. E na altura havia uma colega minha de escola que me disse: eu não quero brincar com ele porque ele é um preto das barracas. Enfim, doeu-me, aquilo foi complicadíssimo de gerir naquele momento. O que é certo é que 30 anos depois há uma menina que diz que não quer brincar com o meu filho porque ele é preto. Portanto, o meu filho hoje tem 7, na altura tinha 5, e se pensarmos que a evolução chega e tem chegado a diversas áreas, nesta área tem sido complicado, acho que mudou muito pouco. Portanto, a perspectiva relativamente àquilo que é a diferença pela cor não mudou. E das próprias pessoas? Aquilo que mudou foi o empoderamento das pessoas. O nosso empoderamento de hoje podermos estar aqui, sentados com um microfone aberto, com um diálogo aberto, com a capacidade de poder argumentar sobre esta questão, sem que isto seja tratado na base do soco ou da chapada. Não é? Podermos sentar-nos e abordar esta questão como ela merece ser tratada, com respeito, com dignidade e com uma convicção certa para efetivamente promover alguma mudança. Portanto, foi isto que mudou. Foi o nosso empoderamento, a nossa capacidade de comunicar, e conhecendo um bocadinho o meio por onde circulamos, não é? Poder chegar a outras pessoas, poder impulsionar aqui outros comportamentos, poder influenciar positivamente comportamentos. Foi isto que mudou. É difícil, mas vamos ter que passar pelo crime que levou o Bruno Candé. Evaristo Marinho, auxiliar da ação médica, reformado e ex-combatente,
matou por preconceito contra a cor de pele e assim foi sentenciado pela justiça. A Catarina escreve: e o homem de 76 anos lembrou-o que em casa teria armas do ultramar e tencionava usá-las. Evaristo foi combatente na guerra colonial, fez serviço militar em Angola entre 1966 e 1968 e estava reformado da profissão de auxiliar da ação médica. Voltou ao local nos dias seguintes, à procura de Bruno. Tudo começou por causa da cadela do Bruno, uma coisa completamente trivial e anedótica quase, não é? Se não tivesse um desfecho tão trágico. Portanto, o senhor voltou ao local onde se tinha cruzado com o Bruno e com a cadela do Bruno, voltou nos dias seguintes à procura de Bruno, perguntando por ele aos comerciantes. Só o encontraria 3 dias depois para lhe tirar a vida. Catarina, este crime que foi muitíssimo noticiado, como dizia o Matai, para se ter consciência das coisas, muitas vezes temos que levar com elas assim, como se fosse, como dizia o Matai, uma chabada, não é? Um bufetão. A morte do Bruno também foi isso, não é? Foi uma morte que alertou e que evidenciou... O Bruno, na verdade, levou-nos um bocado de todos. Uhum. Catarina, até que ponto é que a mediatização da morte do Bruno Candé poderá ter ajudado a esta sentença histórica? E também as características particulares deste homem? Sim. Olha, vai muito ao encontro, muito por acaso, daquilo que o Matai acabou de dizer. Eu passo a explicar porquê. Tu fazias a questão há bocado à Olga de o que é que mudou, não é? O que é que mudou com esta sentença, com este crime, com esta grande perda que foi sobre tudo isto, não é? Muito além do julgamento que todos nós acabamos por conhecer, foi muito mais do que isto e este é o legado do livro. É aquilo que era o Bruno Candé e aquilo que ele nos deixou e aquilo que perdemos por o termos perdido. Mas é muito difícil eu conseguir dizer o que é que esta sentença transformou, porque claro que podemos dizer que, sendo histórica, há aqui uma transformação no olhar da justiça, no nosso olhar, no olhar daqueles que perspectivam sequer fazer alguma coisa a favor do racismo e na cabeça daqueles que, sofrendo alguma coisa, acham que, muito bem, afinal a impunidade que falávamos há pouco não é assim tão real. Claro que sim, podemos olhar para isto desta forma otimista, mas um caso não são casos. E eu lembro que quando eu e a Olga fomos à RTP África há umas semanas e fomos recebidas pelo Carlos Pereira, apresentador e humorista, ele confidencia-me, eu acho que não estou a cometer aqui nenhuma inconfidência, peço imensa desculpa, mas ele confidencia-me: olha, Catarina, passado 2 dias daquilo ter acontecido, um senhor virou-se para mim na rua e disse: eu vou-te fazer o mesmo que aquele fez ao preto. Eu vou-te fazer a mesma coisa. Fica atento, agora nós vamos fazer isto tudo. E, portanto, há aqui, de facto, alguma coisa que não mudou. E acho que temos que entender uma coisa, que é: foi altamente mediático o caso. O Bruno era ator, o Bruno participou em novelas, tinha uma exposição diferente e isto ajudou ao caso, obviamente. Mas, Catarina, desculpa interromper-te, mas ao mesmo tempo essa imagem e esse conhecimento que as pessoas tinham, a imagem que ele tinha de cidadão exemplar, de um homem exemplar, ao mesmo tempo não foi fácil até à sentença, ou seja, também houve, e é preciso dizê-lo, uma tentativa de menorizar ou difamar até o Bruno, portanto não foi... Exatamente. Não foi fácil. Pegando nestas coisas todas que estamos aqui a falar, pegando no sítio de onde ele vinha, a Zona J, foi muito utilizado isto, zona de criminalidade, portanto, obviamente que ele só pode ter provocado aqui alguma coisa, era negro, portanto, bem, vamos pegar por aqui. Portanto, a defesa pegou muito em tudo o que pôde para se defender. E de facto isto não foi para a frente, e bem, mas também porque o próprio arguido facilitou aqui as coisas. Acho que temos também que dizer isto. Houve uma frieza, mas aquilo que eu quero deixar... E houve uma confissão. Houve uma confissão mesmo, e algumas... responsabilidade. Sim, algumas
considerações bastante graves, mesmo em tribunal. Ou seja, além daquelas que já sabíamos que tinham sido proferidas durante o crime, depois repetiu-as em tribunal. Mas eu gostava, Filipa, também de deixar aqui uma mensagem, porque é uma perda tremenda, como já falamos, e foi um julgamento muito difícil e que tem uma carga emocional tremenda para a comunidade, mas aquilo que o Matai dizia com o Bruno foi-se um bocadinho de nós. E ele diz isto porque conhecia o Bruno, porque havia aqui uma afinidade, mas quando isto acontece, isto mexe com uma comunidade inteira, não é? Uma comunidade que vê uma pessoa a morrer por uma característica que lhe é intrínseca e que não pode mudar. E isto é o mais grave de tudo, porque além dos amigos e da família que obviamente sofrem com isto, há uma comunidade que se revê naquilo e que sente medo. Isto é óbvio que aconteça logo a seguir. E por isso é que eu acho que também é muito importante pegarmos neste debate para falarmos daqueles tais direitos que muitos ainda não sabem de que estávamos a falar, que a APAV fez este trabalho. Muitos ainda não sabem que os têm e muitos ainda não acreditam que os podem ter, e portanto eu acho que esse debate deve ser positivo neste sentido. Acho que devemos deixar isso, e acho que era também a discussão que o Bruno gostaria que nós todos tivéssemos. É importante dizer também que a Comissão para a Igualdade faz recolha de dados por discriminação racial e que já existem muitas instituições e existem muitas pessoas a tentar mudar o que aqui tem sido referido como algo que tem mudado pouco, não é? Matai, na experiência cotidiana, no trabalho cotidiano, como é que as pessoas sabem dos seus direitos, sabem como defender-se? Há meios suficientes já para que, enfim, que se sintam protegidas, por exemplo, para denunciar? Eu acho que esta coisa de podermos falar sobre estes problemas, por si só, já é uma ajuda. Deixa-me recuar aqui um bocadinho. Eu acho que esta sensação de que este senhor não ficou impune e que realmente houve justiça é um saco vazio. É um saco cheio de nada. Isto tem uma relação direta com aquilo que acabaste de dizer, com a exposição do Bruno, com o facto de estarmos a viver um tempo de uma afirmação e de um posicionamento de muitas comunidades afrodescendentes com a situação clara daquilo que se vive nos Estados Unidos e toda aquela corrente de acontecimentos que, infelizmente para alguém, vieram a público. Portugal não se quis, naquele momento, deixar cair o rótulo de que realmente somos um país racista. E somos um país racista. Não quer dizer que tu que sejam racistas. Não é isto. É a forma como o país se posiciona é que é racista. Duro de ouvir? É. Mas é uma verdade. E dizer-vos o seguinte. Se não houvesse esta questão, era apenas mais um que teria morrido à voz de uma bala, à voz de uma mensagem, sim, xenófoba, racista, e que efetivamente não teria acontecido nada. Até mesmo para este homem ter sido condenado, ele confessou. Ele veio a si e disse quais eram as suas motivações. Caso contrário, não teria sido condenado. Mas a partir do princípio, qualquer pessoa que empunha um revólver e que mata alguém, portanto, é o criminoso. Por que motivação seja, matou, deve ser condenado por. Agora reparem uma coisa. No final disto tudo, ou durante este acontecimento, aquilo que veio acima da mesa
foi um conjunto de situações a tentar justificar o crime que aquele senhor cometeu. Portanto, um conjunto de argumentos no sentido de descredibilizar a imagem do Bruno Candé para que a defesa pudesse ter um argumento válido que justificasse a sua morte. Portanto, isto é pegar na vítima e transformá-la em agressor. Portanto, é extremamente importante que nós tenhamos consciência daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu acontece noutros sítios, mas não acontece só fora de Portugal. Acontece cá também. E repare, estamos a falar de Lisboa, em que recebemos pessoas do mundo inteiro, em que efetivamente somos pessoas informadas, viajamos também, e há aqui esta vontade expressa de acolher bem, de receber bem. Os meus pais vieram até cá, foram acolhidos, lutaram, enfim. E dizer-vos o quê? Ainda assim, isto continua a acontecer. Só que nem todos, dentro da parte que se diz infeliz, nem todos tiveram a sorte de ser Brunos Candés. Matai, o Bruno tinha consciência, e a Catarina, este livro é uma grande reportagem, é um grande retrato também, e faz um diagnóstico, é uma radiografia de tudo o que estamos a falar aqui. Mas eu dizia que o Bruno não queria ser uma exceção, ele queria ser excepcional. E há uma grande diferença, não é? Entre querer ser alguém que não segue aquele destino que não é bom e que supostamente está traçado para ele, mas que quer ser excepcional. Eu perguntava a Matai, porque a música também tem feito muito por esta excepcionalidade, não é? Até pela excelência, mostrar a excelência da expressão de quem é vítima de racismo, por exemplo. Vamos fazer o seguinte. Vamos meter, que é impossível, mas vamos meter a cor de parte. Vamos meter esta questão do racismo de parte. Eu realmente posso dizer que a música tem sido uma amiga de todas as horas. Tem estado muito presente na minha vida e tem-me ajudado a trilhar aqui um caminho com dignidade, com respeito, com valorização, enfim. Mas aquilo que eu quero ser, a forma como eu quero ser lembrado, quero que as pessoas efetivamente que me conheçam e que saibam que no final do dia, independentemente de ser músico, de trabalhar com crianças, trabalhar com idosos, quero ser lembrado por ser boa pessoa. E eu hoje tenho 3 filhos e no final do dia aquilo que eu quero é que eles saibam: ok, o meu papá foi boa pessoa, independentemente da área de intervenção, da área profissional que ele teve. Pondo novamente a cor de parte, quero ser lembrado pelas características daquilo que é o meu trabalho. Não quero de maneira alguma, e quem me conhece sabe, eu não ando com a bandeira levantada, até porque quando se levantam bandeiras, depois saem os lagartos debaixo das pedras à espera de uma oportunidade só para dizer mal, uma oportunidade só para se empoderarem com uma coisa que na verdade nunca fizeram nada para mudar. Portanto, eu não levanto bandeiras. Eu defendo situações que vou vivendo e tento passar aqui uma mensagem no sentido de que as pessoas realmente devem empoderar-se, devem aprender a comunicar para conseguirem resolver os problemas na base do diálogo. É isto. Agora perdi-me no discurso. A música, exatamente. A música era aquilo que eu dizia há pouco, que que tem relação com aquilo que mudou. Não é? Eu hoje, o facto de também ter uma posição com algum destaque, com alguma visibilidade, também me põe aqui numa posição também de algum privilégio. E este privilégio não é só perante o público, mas também dentro do meu grupo de pares. De eu poder chegar ao meu bairro, portanto, onde eu cresci, e de alguém me dizer: olha, atenção, Matai, aquilo que se passa aqui não tem a ver contigo. Não tem a ver contigo, portanto, protege-me também.
protege-me. Imagina, vão a uma festa, saem de um bairro para ir a uma festa num outro bairro e dizem: não, Matai, aquilo não é festa para ti. Tu hoje não tem relação com aquilo. Não querem que eu vá àquela festa, ou por ser eu. Aliás, exatamente por ser eu, defendem-me também um pouco, no sentido de condicionarem ali aquela questão que poderá acontecer ou não, para eu não me envolver com aquilo. Portanto, este é o verso, não é? Este é o verso de haver aqui alguma visibilidade, não é? Portanto, o grande público já me reconhece, mas também aqueles que são os meus pares também reconhecem em mim esta diferença. E creio que reconhecem o Matai como um homem bom. Falámos hoje sobre uma pessoa excepcional, que de facto foi mais excepcional, ainda que tenha sido uma exceção também pelo lado positivo, pelo que vemos, com duas pessoas excepcionais, com o Matai, com a Catarina Reis. Convido-vos a ler este livro e também a refletirem sobre as várias dimensões que existem neste livro. A Catarina queria anunciar algo que é uma mensagem positiva e otimista, como o Bruno era agora no final. Catarina. Sim, de facto, eu acho que a conclusão que temos que tirar daqui é que nós nunca falamos e ouvimos tanto quanto hoje, não é? Temos muita informação sempre a chegar e, portanto, acho que temos que tomar, não é cuidado, mas temos que dar muita importância àquilo que falamos e àquilo que ouvimos e escolher o nosso lado de alguma forma, não é? E a Olga, eu estou sempre a repetir isto, ela já está farta de ouvir isto, mas a Olga é assim a minha grande lição de empatia neste mundo. Acho que ainda não surgiu ninguém que a batesse nisto. Ela escolheu, ela e o resto da família escolheram este lado bom da questão numa altura de grande aperto e decidiram transformar aquilo que poderia ser raiva num bem para os filhos, primeiro do Candé, para os 3 filhos, e agora para a comunidade. E, portanto, a Olga, se não se importar, sobe aqui, eu empresto o microfone porque tenho um anúncio para fazer. E porque vamos chamar também a Bia, que eu sei que ela Bia, gosta. queres vir? A Olga conseguiu materializar esta transformação. Olá, boa tarde. Mais uma vez, não é? Depois de tanta luta, passou-se quase 3 anos, para o mês que vem faz 3 anos que o meu irmão foi assassinado, e para poder continuar o legado dele, nós decidimos abrir uma associação que vai se chamar Africandé. Africandé, o Candé era o nome dele, e África porque é para toda a África. Vai ser, a associação vai trabalhar na área da cultura, gastronomia africana e portuguesa, ação social. Pronto, vai abranger tudo e convido a todos que um dia passem em Chelas, vão nos visitar. Ainda não temos espaço, estamos a começar, mas a associação já é uma realidade, já está registada. O Africandé. Muito bem. Muito obrigada. Posso só, Sim, claro. Queres falar? Não. posso só deixar um apelo. Pensem efetivamente, e vamos olhar para isto de uma forma positiva. Pensem realmente onde é que vai a nossa responsabilidade. Esta parte que dizias há pouco, na comunicação. Pensem naquelas palavras, naquelas frases que nós demos como que foram normalizadas através do tempo. O sou preto, não. Obras é para os pretos. Enfim, aquelas frases, aquelas frases que dissemos a vida toda. E quando dizemos aquelas frases com as quais nós às vezes nos envergonhamos e dizemos assim: epá, mas tu não, tu és diferente. Aconteceu isto com aquele fulano, e depois diz: não, mas tu não, tu és diferente, tu nem pareces preto.
e pensem na responsabilidade das vossas ações, nossas ações. Nós hoje temos aqui esta pequenita, tal como tantos outros pequenitos espalhados por este país, mundo fora, que não vêm com manual de instruções. Portanto, não há um disco rígido que é aplicado a estes miúdos, que lhes digam que existe uma diferença na cor, que existe mediocridade na cor, que existe inferioridade na cor ou na diferença de género, enfim. É responsabilidade nossa preparar as crianças para o futuro. E se é para prepará-las para o futuro, preparem-nas em bem. Tenham aqui esta responsabilidade de criar e de preparar crianças no sentido de serem melhores pessoas. Os conteúdos que nós vamos apresentando, que nós vamos dando a estas pequenas esponjas, deve ser realmente condicionado, mas condicionado pela positiva, para que de futuro sejamos todos melhores homens. Ok? Portanto, é responsabilidade nossa treinar os homens do futuro. Treinem-nos hoje. Muito obrigada a todos. Fica o convite para lerem o livro da Catarina, para lembrarem a memória do Bruno Candé. Foi um prazer estar aqui com todos. Muito obrigada.